Olá pessoal, aqui é o Rodrigo da Oficina Notebook. Chegou um Dell aqui pra gente que o cliente relata que ele não ligava, não estava ligando. Esse aqui é uma placa DNE40 CR e ele não dava nem sinal de vida, né? Então, a princípio, a gente está achando que tem algum curto aqui na entrada do DC Jack aqui, né? Então, já que ele tem, pode ser que ele esteja com curto na entrada, a gente vai ligar aqui nossa fonte assimétrica nele, no jack, só que não vamos colocar 19 volts aqui no jack, porque se ele está com curto na entrada, esse 19 volts pode ir para algum componente e queimar esse componente, como um chipset, como um PWM, né? Então a gente tem que ter cautela nessa hora. Então vamos aqui colocar a fonte assimétrica, mostrar aqui a fonte. A princípio colocamos aqui com 1,7 volts, não apresentou nenhum problema. Vamos aumentar aqui um pouco, atenção aqui, ó. Agora sim, ó. Apenas com 3 volts já temos aqui uma corrente de 1,15 mA. 1,15 amperes, quer dizer. Então, temos um curto aqui na entrada. Agora vamos ver como é que a gente vai achar esse curto aqui. Vou voltar aqui para a placa. Bem, com essa corrente aqui, algum componente já começa a esquentar aqui nessa entrada aqui do DC Jack. Vamos achar aqui qual o componente que pode estar esquentando. A gente costuma usar aqui aquelas bobinas térmicas, aquele papel térmico, para poder achar o componente que está esquentando. Vamos passar aqui e ver se a gente acha alguma coisa aqui nesse... Virar a placa. Aqui, achamos aqui os culpados, olha só. Tá vendo aqui que o papel escurece na hora? Esses são os componentes que estão esquentando, olha. Temos aqui um MOSFET, capacitor. Olha aqui o capacitor esquentando. MOSFET, outro MOSFET. Então temos vários componentes aqui esquentando. Tá? O que vamos fazer agora, então? Já que descobrimos aqui a área onde algum componente desse pode estar com problema, por exemplo, esse MOSFET aqui é o PU3801. Ele está esquentando, né? Mas não necessariamente ele seja o causador do problema. Pode ser que esse capacitor esteja em curto, esse outro MOSFET esteja em curto, ou seja, qualquer componente que estiver na linha do DC Jack pode ser o causador do problema. Então o que a gente faz? A gente vai, já que esses componentes aqui estão esquentando, primeiro eu vou tirar aqui esse capacitor, tá? Vou tirar, se continuar o curto aí, eu vou tirar item por item que estava esquentando até achar qual é o componente que tá causando esse curto, ok? Aqui vamos ver aqui no esquema elétrico, eu já abri aqui. Então aqui no esquema elétrico, a gente tem aqui aquela entrada do jack, ó, que é o DCI 1, né? Então segue a linha aqui, vou passar aqui. Ó, aquele primeiro MOSFET que a gente achou, aquele PU3801, ele está aqui, ó. E aquele capacitor é esse último aqui, ó. Esse último capacitor. Então, o curto está nessa linha aqui. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Tirar esse capacitor aqui, esse PC3806, capacitor dá muito problema, entra muito em curto. Caso não resolva, aí sim nós vamos tirar esse PU3801 aqui. Tirando esse PU3801, a gente pode ver se o curto vai estar na linha do source para cá ou na linha do dreno para lá. E a gente pode isolar esse curto para achar o componente mais facilmente. Vamos retirar ali o capacitor e já voltamos com o vídeo. Bem pessoal, fiz a retirada aqui daquele capacitor e aqueles dois MOSFETs e o curto ainda continua, né? Então eles não são responsáveis pelo curto na placa. Colocando aqui a ponta de prova aqui, essa ponta de prova aqui está ligada na minha fonte assimétrica, está com uma tensão de 1,3 volts. Eu vou colocar aqui na PR
PR4002, e aqui eu tô com uma corrente alta aqui na linha. Passando aqui o papel térmico, eu achei aqui esse capacitor aqui, ó. Olha só como é que ele tá. Deixa eu ver se vai dar para pegar direitinho aqui, ó. Ele tá ele parece estar em curto, né? Ou essa linha que ele está em curto, algum componente em curto. E essa linha aqui é a linha responsável pela tensão de 3 e 5 volts. Essa bobina aqui é a bobina que sai 3 volts e essa aqui 5 volts e seus MOSFETs aqui. Né? Aqui a gente tem o PWM, que gera essas tensões. Então vamos retirar esse capacitor aqui e ver se resolve o problema, se é ele que está causando um problema. Se retirar ele e continuar o curto, temos que continuar a análise para ver onde que nós vamos, qual o componente que a gente vai achar em curto na placa, tá? Já voltamos. Então, pessoal, tiramos aqui o capacitor e vamos colocar a ponta de prova aqui da fonte assimétrica aqui naquela resistência lá na PR. E aqui eu constatei que o curto sumiu. O que que a gente vai fazer agora então? A gente vai voltar aqueles componentes, aquele capacitor que a gente tirou anteriormente, com aqueles 2 MOSFETs, né? Vamos voltar para a placa. Aqui eu tenho um esqueminha, eu faço uma folhinha para cada placa que eu vou mexendo e vou tirando os componentes e vou colocando nessa folha. Para mais tarde, por exemplo, se eu for mexer em alguma outra placa e mais tarde eu quiser voltar para essa, eu já sei os componentes que foram retirados, a sua especificação aqui, o seu, né, a PC3806, que é um capacitor, o PU3801, né, então aí depois fica mais fácil para fazer a análise. Então vamos voltar com esses 3 componentes aqui que tiramos primeiramente e trocar o capacitor por último que nós achamos que está em curto e vamos ligar a placa, ver se o computador vai funcionar normalmente. Já voltamos com o vídeo. Bem, pessoal, montamos aqui o notebook. Vamos testar agora, ver se realmente o notebook vai ligar, né? Já coloquei aqui o cabo botão power. Vamos ligar aqui. Vamos ver se ele liga. Ligou perfeitamente. Então o curto era aquele capacitor lá naquela linha de 3 volts lá da bobina que gera os 3 volts, certo? Então, abraço pessoal, em breve mais vídeos.